Boa noite aos nossos amigos que aqui estão no nosso bate-papo das 10h30, são 10h29. Acho que dá tempo aqui de aguardar a chegada do Ronaldo. Vou dar uma convidada de novo ainda, que ele não chegou ainda, mas vamos ver se já está chegando aí nosso amigo Ronaldo. E hoje, 22h29, pontualmente, hein, Ronaldo? Isso aí. Tranquilo? Boa noite. Boa noite a todos Tranquilo e também. sereno? Aqui Tranquilo. Boa noite a estou todos. num dos lugares preferidos, rapaz, da escola, que eu acho, que é o nosso memorial. É o nosso memorial aqui, saiu um pouco da frente aqui, ó. Olha lá. Aqui está um acervo maravilhoso. Eu espero poder continuar mantendo esse acervo. Não é fácil. Você trabalha sem incentivos e trabalha com o ombro carregado, o que é muito bom, que nos coloca numa posição privilegiada. Mas nós estamos aqui pontualmente às 10h30. Ontem tivemos alguns problemas, mas aqui estamos. Reginaldo Barbosa chegando aí. Quanta honra, Reginaldo. Muito obrigado, meu irmão. Hoje é um papo que você vai gostar muito, Reginaldo. Você que é do ramo vai gostar muito. Hoje é o dia, Ronaldo, 2 de julho. Hoje é o nosso dia 2 de julho. O que nós temos no 2 de julho, rapaz? Nós temos o Dia do Bombeiro. Nossos parabéns aos nossos bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar. Vou repetir, o termo correto é Corpo de Bombeiros Militar. Assim foi oficializado o nome do Corpo de Bombeiros. Então, só nos resta repetir o que foi estabelecido. O grande Geraldo chegando aí também. Um grande abraço ao nosso Geraldo. Então, veja bem, o nosso Corpo de Bombeiros Militar faz aniversário hoje. E os nossos parabéns a essa corporação importantíssima. Só lembrando, um grande abraço aos grandes amigos, principalmente ao grande amigo Orde Guzmão, o Arde, responsável lá pelo Departamento Anti-Incêndio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Um grande abraço, Arde, coronel. Nossos amigos Evandro, nossos amigos, meu Deus do céu, é muita gente para a gente falar, fica até chato a gente ficar falando o nome de tanta gente. Mas a todos os amigos bombeiros, Coronel Poli, tanta gente maravilhosa, o meu grande abraço. E hoje também, Ronaldo, nós temos uma discussão seríssima para ser feita. No dia 19 de fevereiro de 1822, a Bahia já andava lá dando umas penadas, dando umas cabeçadas lá no Império. Já começaram a dizer o seguinte: ó, nós temos que entrar no sistema federalista e temos que sair do Império. Já começava lá a turma querendo pular fora do Império. Isso em 19 de fevereiro de 22. O brasileiro ele não tem muito cuidado com a sua história.
ele não cuida muito da sua história. Uma nação sem história é uma nação que perde a condição de ter o seu amanhã. Se não tem memória, o que será o amanhã dessa nação? Então ficamos nós elogiando nação A, nação B, nação C, porque simplesmente somos ignorantes e não conhecemos a nossa, só por isso. Como a gente não conhece, então a gente elogia os outros. Mas vamos lá. Já estamos aqui, Ronaldo, com 7 pessoas que já chegaram aqui para estarem conosco. Maravilha. Deixa eu só abrir aqui, para a gente poder ver. Então, nós ficamos desconhecendo a nossa história. Biri de Matos, um grande abraço, estamos juntos, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Está aqui a Ana Seixas, professora Ana Seixas, um grande abraço. Marcelo Tupinambá, um grande abraço meu aqui do professor Ronaldo Gomes. Gabriel Batalha, Elizabeth Santos, Cida Brito, meu Deus do céu, quanta honra tê-los aí nesse nosso bate-papo. Adriana Molinário, grande Márcio Fininho. Aí, Ronaldo, quando acabar a pandemia, eu vou te mandar. Márcio Fininho é um dos grandes violões acompanhados de sua voz aqui da região. Abraço, Márcio Fininho. Doutor Paulo Arides, um grande abraço. É uma honra tê-lo conosco. Temos duas pedagogas aí, que é a Adriana Molinário, grande abraço também, Elizabeth Santos, grande abraço, e um prazer em você estar nos dando oportunizando com a sua presença aqui conosco, também em nome do Paulinho. Muito obrigado mesmo. Essas aí são as duas Ronaldetes. Do coração, do coração. Pois é, do coração. Claro que é uma brincadeira. Um grande abraço. Mas então nós estamos aqui. Luizete Pereira de Carvalho, grande abraço, Luizete, honra. Luiz Antunes, grande abraço, excelência. Outra voz aí das festas iguaçuanas. Revelou-se mais tarde um pouco o nosso Luiz Antunes. E agora toca aí com a banda Saigon. Grande abraço. Bom, nós estávamos falando do que começa no dia 19 de fevereiro. Tem muita gente que diz assim, no Brasil não tem confusão, não tem revolução, não tem guerra. Meu amigo, quando você falar isso aí, vá se alfabetizar em história. Você está analfabetizado. O Brasil sempre teve quiprocó, rapaz. O pau sempre quebrou aqui no pedaço. Não aconteceu uma vez, 2 vezes, 3. Felipe Napolitano, quanta honra, seja bem-vindo. Filho do grande professor Chiquinho, do nosso Francisco Napolitano, amigo imortal do Colégio Leopoldo. Então, vejam bem, quando você começa a dizer que não tem confusão no Brasil, é porque você desconhece. E o 19 de fevereiro, a turma da Bahia já diz assim, acabou. A Bahia vai se separar. A Bahia não quer saber mais de domínio português. Não quer mais saber de domínio português. Quer dizer, começa contra o domínio português, independente se Dom Pedro I daria o seu grito do Ipiranga dia 7 de setembro do mesmo ano ou não. Né? Os baianos já começam a confusão antes.
E essa confusão dos baianos só vai terminar lá em 1823. E lá no 2 de julho, quase um ano depois do 7 de setembro. Quer dizer, a baianada já começa a fazer a sua confusão antes. E como a gente conversava, Ronaldo, a gente dizia o seguinte: não há nenhum movimento histórico isolado. Aquele indivíduo que contar um fato histórico para você como um fato isolado, escuta educadamente e esquece, porque não existe fato histórico isolado. Você só pega os exemplos. Você vê o nosso Tiradentes morre aqui, no Rio de Janeiro, morre inclusive antes de Maria Antonieta na França. O Brasil, quando vê aquela confusão da França, já fica preocupado, a corte portuguesa, e já pune o movimento aqui de Minas rapidinho. Já manda a turma degradada para a África, já enfoca o Tiradentes no Rio de Janeiro, porque não dá para brincar. O mundo está pegando fogo. Você está lá com a independência dos Estados Unidos, que já aconteceu. Você está lá com a Revolução Francesa. O Brasil está aqui se levantando. A hora é de acordar. Só que tem um... Eu gostaria de dar uma observação, porque nesse período os jesuítas na Bahia, no Brasil, mas principalmente na Bahia, vinha fazendo um belíssimo trabalho. E creio eu, a opinião particular com a história, que com a entrada do Marquês de Pombal, que veio rasgando o contexto histórico dos jesuítas, com a contribuição na educação, para mim, minha opinião, veio aí o estopim, começou um dos estopins para a independência, essa luta baiana, já começando a desejar a sua independência. Fato... Aí nós temos uma discussão que eu queria dedicar um momento à parte aos jesuítas no Brasil, porque nós sabemos que os jesuítas são da Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola, guerra ferrenha aos hereges ou a todos aqueles que não são católicos. E nós temos os jesuítas exceção. Nós temos os jesuítas Manuel da Nóbrega, que vem para cá novo. Nós temos aqui o José de Anchieta, que nem 18 anos possuía, chega aqui novinho. Mas são jesuítas que estão imbuídos do trabalho da catequese, mas não esquecendo do alto dos hereges, não esquecendo daquela guerra determinada aos não católicos. E isso, é óbvio, provoca algumas discussões e alguns problemas. Eu preferia que a gente discutisse essa questão do Marquês de Pombal, que é uma questão que envolve a maçonaria, é uma questão que envolve muita coisa, esse movimento Marquês de Pombal, e principalmente essa guerra a alguns segmentos da sociedade. Mas nós vamos, de repente, se amanhã der, a gente já conversa amanhã sobre o Marquês de Pombal. Não tem problema, e é importante que se fale. A Companhia de Jesus tem as suas lutas em prol sempre da religião, em prol da educação católica. Não se esqueçam. Em prol da educação católica. Ensinar o índio as finalidades da Igreja Católica, ensinar o índio a não gostar da sua fé, a não olhar com bons olhos a lua como Guaraci, ao sol Jaci, retirar aquela cultura do índio e inocular na cabeça do índio a cultura católica.
Esse é o trabalho da Companhia de Jesus, bem delineado, bem claro. E isso, é óbvio, provoca também críticas ferrenhas de vários setores brasileiros. Mas Mas que acabou contribuindo, Paulinho, com a instrução de muitos também. Entendeu? É isso que é deixar claro. Houve isso, é claro, mas a instrução acabou sendo o ápice também dessa contribuição dos jesuítas para eles, entendeu? mas eu separaria o Marquês de Pombal dos jesuítas. Sim, com certeza. O Marquês de Pombal é um agente governamental. Os jesuítas É são outra, é isso aí. religiosos imbuídos de levar a fé católica para o outro lado do mundo, de vir para cá com a sua fé católica. São dois trabalhos distintos, quer dizer, essa guerra religiosa não é feita pelos jesuítas, mas é feita pelo Marquês de Pombal. Perfeitamente. Isso nós vamos. Aliás, aqueles que gostam de falar em educação, não se esqueçam. Os jesuítas criam as primeiras escolas brasileiras, que são particulares, não são públicas, são particulares, porque são promovidas pela Igreja Católica. A Igreja Católica que as promove. Não se esqueçam, são as escolas de ler e escrever. Não se esqueçam dessa denominação, escolas de ler e escrever. Não tinha nenhum fundamento de série, de quantidade de conhecimentos, não. Era uma escola que levavam a guerra ao analfabetismo. E graças a esse trabalho dos jesuítas, o idioma português se propaga do tamanho que se propaga, e vocês mesmo com limites ali do Tratado de Tordesilhas, o português atravessa a linha do Tratado de Tordesilhas, vai em frente, e você fala português no Brasil inteiro, sem dificuldade. Não é isso, Ronaldo? Então, nós realmente aprendemos a observar o nosso Brasil, o nosso aprendizado, com um olhar bem diferente. Mas voltando à nossa conversa, vocês têm independência dos Estados Unidos, vocês têm Confidência Mineira, vocês têm Revolução Francesa, e sempre cercadas de muita violência, gente. Não é brincadeira, não, é assunto sério. Nós estamos falando de guilhotina, nós estamos falando da invenção do senhor Guillotin, que é a guilhotina. Guilhotina, nós estamos falando do Tribunal do Povo. Há um juiz do Tribunal do Povo. Tribunal do Povo, hein? Olha o ódio que o Tribunal do Povo se manifesta lá, na França. Eu acho a página da Revolução Francesa uma das páginas mais sangrentas da história do mundo, tá? Não sei a ótica de outros que estão nos assistindo, mas a Revolução Francesa é um negócio que incomoda. Há um juiz por nome Fouquier-Tinville. Não se esqueçam desse nome. Esse juiz chega a assinar até 2.000 sentenças de morte por dia. 2.000 sentenças de morte por dia. Vocês imaginem que julgamento equilibrado e sério era feito. Aqui no Brasil, se um processo demora 2, 3, 4, 5 anos, fica todo mundo falando mal. Mas a melhor coisa que existe é não se julgar de imediato. O ideal é que você deixe aplacar um pouco aquele ódio da população para você poder olhar os fatos.
O processo do tribunal do júri passa exatamente por aí. O importante é que a gente observe com mais calma os fatos. E Fouquier-Tinville assina até 2.000 sentenças de morte num dia. Os relatos de França chegam a dizer o seguinte, que em determinado momento a guilhotina, a lâmina já não tinha corte. E às vezes era necessário soltar a guilhotina 2, 3, 4, 5, 6 vezes para que ela decepasse uma cabeça. Então, quando a gente conversar dessas revoluções, vamos conversar sério. Não vamos pensar que é um negócio maravilhoso, não é? Que é tipo teatro, tipo cinema de Hollywood. Não é assim que a banda toca, não. O negócio é sério. É violência mesmo. Quem cria o Tribunal do Povo é um dos grandes juristas franceses, Danton. Morre como? Na guilhotina. É guilhotinado. O criador do Tribunal do Povo é julgado pelo Tribunal do Povo e vai para a guilhotina. 6 meses depois, e ele avisa para o companheiro dele de Revolução Francesa, abra seu olho que você é o próximo. E, em termos de Brasil de hoje, por favor, guardem bem esse nome. Robespierre. Vou repetir. Robespierre. Robespierre, também morto e condenado pelo tribunal, esse homem fica mal de saúde, porque como não tinha pão para o povo, ele também não comia pão. Como não tinha açúcar para o povo, ele também não comia. E chega a ficar tuberculoso por conta disso. Sabem qual é o apelido de Robespierre que o povo francês mata sem dó nem piedade? 100% atual? Vamos ver se alguém se lembra. O incorruptível. Vou repetir. O incorruptível. Quer dizer, o ódio não era o corrupto. O ódio era o ódio. Nós estamos falando de história. Nós estamos falando de fatos históricos. Nós não estamos brincando de história, nem estamos contando histórias com E. Nós estamos falando de fatos históricos. O Camille Desmoulins é assassinado pela amante, Charlotte Corday, na banheira. Então, o momento ali na França é momento de ódio. Não é momento de, como é que vamos dizer? Não, é porque o povo, porque Rainha Antonieta, Larota. Era um momento de ódio, Ronaldo, de ódio profundo. E esse ódio se espalha. É óbvio que esse ódio se espalha. Uma rainha como Dona Maria I, cognominada a Louca, dá uma sentença em cima dos inconfidentes e manda despedaçar o corpo de Tiradentes, colocando a sua cabeça na sua cidade natal, que era Vila Rica, que hoje Tiradentes está próxima, né? Mas Tiradentes pertencia a Vila Rica, ele é natural de Vila Rica. Na praça de Vila Rica é colocada a cabeça de Tiradentes e a população se sente tão indignada que no terceiro dia, quando a guarda dá uma bobeada, eles conseguem tirar a cabeça de Tiradentes da praça. A cabeça desaparece. Aí cria-se um monte de ideias aí, de teorias, né? Que não são comprovadas, é óbvio, mas existem várias teorias nesse sentido. Então, vocês vejam só, acontece na França, acontece nos Estados Unidos e, obviamente, acontece no Brasil.
Os baianos, rapaz, o baiano é madeira de dar em doido. Eu morro de rir com essa baianada. Eu já falei aqui, vou retificar hoje que eu estou me dedicando ao 2 de julho. Os baianos, rapaz, muda a ortografia, muda tudo. Não, isso aqui, a Bahia de Todos os Santos, nós vamos mudar a nomenclatura aqui do recôncavo baiano. Não, não vai mudar nada. Recôncavo baiano é recôncavo baiano e c'est fini, não tem discussão. Não, mas mudou a nomenclatura, agora Bahia é sem H. Não, Bahia tua é sem H. A Bahia nossa aqui é com H. Continua com H. Então o baiano se prende muito a essas questões históricas. E esse ano nós tivemos uma notícia muito triste, que é o 2 de julho menos valorizado da história da Bahia ou desse ano. Não por causa da pandemia, mas por causa dos apoios políticos que deveriam ter acontecido a essa data, que é uma data emblemática da Bahia, que é o 2 de julho. Vocês vejam só, lá nós tínhamos um general português, general Inácio Luís Madeira de Melo. Inácio Luís Madeira de Melo era o general que comandava a DAP, Divisão Auxiliadora Portuguesa, que foi deixada no Brasil por Dom João, já Dom João VI, já não mais príncipe regente, quando ele retorna a Portugal. Ele deixa a DAP no Brasil exatamente por isso. Porque se Dom Pedro precisar utilizar uma força portuguesa para evitar algum levante brasileiro, ele vai poder usar a DAP. Mas acontece exatamente o contrário, exatamente o inverso. Dom Pedro utiliza mercenários. E na Bahia é o Pedro Labatito que vai comandar as tropas brasileiras contra a esquadra portuguesa. E eu pergunto àqueles que estão nos ouvindo, e a esquadra portuguesa muito menor que a brasileira. Isso já em 22. Já em 22. Esse já é o embate final, chegando ao 2 de julho. Já é o transcurso do pós-independência. Já é o transcurso do pós-independência. Mas desde fevereiro, antes da independência, que o negócio já estava ruim. E no dia 19 de fevereiro, lá, mas depois do 22, a coisa começa a pegar fogo mais seriamente. Mas a divisão auxiliadora portuguesa era mais forte que os brasileiros, inclusive em quantidade de navios, Ronaldo. Primeiro, eram tropas profissionais. Superioridade naval. E o Brasil, se não me falha a memória, com uma embarcação a menos, o Brasil consegue expulsar a DAP no 2 de julho de 1823. E tem vários fatos que a gente tem que conversar, que, se Deus quiser, nós poderemos conversar ainda, temos tempo. Mas eu gostaria de ler para vocês o seguinte relato. Há um indivíduo que morre novinho. Quem chegar na Bahia, que sair da cidade baixa ali para a cidade alta, você tem uma ladeira. Eu, toda vez que passo ali, eu me emociono. Eu não sei se eu já vivi por ali, em outras eras, mas eu me emociono muito quando eu pego aquela ladeira Castro Alves. A ladeira em homenagem ao nosso poeta dos escravos, ao nosso autor do navio negreiro. É nessa escola, Ronaldo, eu estou mostrando isso para vocês,
porque é nessa escola que o nosso Leopoldo Machado é criado. Sim. Não podia ser diferente. Ele é criado nessa escola maravilhosa de autores, né? de literatos vários, que é a cultura de Salvador, Bahia. E o nosso poeta dos escravos nos dá essa poesia que minha mãe adorava que eu declamasse. Ela era uma incentivadora da arte da declamação e ela gostava muito que eu declamasse e que começa assim: era no 2 de julho, a pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte, pálido, cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito: qual dos gigantes morto rolará? Quer dizer, Brasil ou Portugal? Debruçados do céu, a noite e os astros seguiam da peleja o incerto fado. Era a tocha, o fuzil avermelhado, era o circo de Roma, o vasto chão. Por palmas, o troar da artilharia. Por feras, os canhões negros rugiam. Por atletas, dois povos se batiam. Enorme anfiteatro à amplidão. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. 22. Escravidão está lá em 88. Aqui ele já fala da escravidão genérica. Ele é o poeta dos escravos. Eu não estou fazendo apologia sem relação, não. Ele é o poeta dos escravos. Era a luta das águias e do abutre. A revolta do pulso contra os ferros. O pugilato da razão com os erros. O duelo da treva e do clarão. Aqui cabe só uma observação literária. Ferros e erros rimam, porque a grafia é igual, muito embora o E de ferros seja aberto e o E de erros seja aberto. Mas é considerada rima, tá? Só para ninguém dizer aí que o nosso Castro Alves escorregou. Perfeitamente admitido literariamente. O duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita. As bandeiras, como águias eriçadas, se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgiu do espaço e as brisas forasteiras no verde leque das gentis palmeiras, lá do campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu que, com os dedos ensopados, no sangue dos avós mortos na guerra, livre sagravas a Colúmbia terra, sagravas livre a nova geração. Tu que erguias subida na pirâmide, formada pelos mortos de Cabrito,
um pedaço de gládio no infinito, um trapo de bandeira na amplidão. Quantos brasileiros será que conhecem essa poesia ao 2 de julho, essa ode aos 2 de julho do nosso querido e saudoso Castro Alves? Essa é a minha finalidade de estar aqui com vocês e de arrumar outro cara que também não tem mais o que fazer, que é o Ronaldo, igual a mim, para que nós possamos aqui nessa hora passar para vocês esses tesouros que normalmente não são discutidos. Não é? Você pega essa poesia na internet, lê, foi postada por Gilvan Cavalcante de Mello, e vocês sabem quantos comentários existem? Nenhum. Não há um comentário sequer à postagem do nosso Gilvan. Esse é o nosso exemplo perfeito do quanto nós amamos muito a nossa história, do quanto nós amamos muito a nossa literatura, do quanto nós amamos muito, do quanto nós amamos muito os nossos poetas. Importante que a gente... O bacana disso tudo, a beleza disso tudo, é que nas entrelinhas ele está narrando toda uma história, todo um contexto histórico, colocando nas entrelinhas de forma bem perene e por vezes, machucando, trazendo à tona, porque quando ele fala de um pano, um simples pano, mas quantos morreram por esse pedaço de pano. E a liberdade, que ele fala na liberdade aí, eu gostaria até que tu repetisse, se for possível, nessa tão liberdade do porvir, né? Daquele lá na frente. Olha, é uma viagem. Me desculpe essa colocação aos nossos ouvintes que estão nos vendo, mas eu viajo. A história é para você viajar e ver as nossas referências. Existem referências. Você disse no início, e é preciso deixar isso claro, que um povo sem a sua história não tem. Qual a referência que você tem para mostrar? Qual é a sua biografia? Então, como brasileiro, de fato, nós somos um Brasil que parece que estão querendo dividir esse Brasil. E não é por aí. Enquanto lá atrás, a história mostra que já estavam querendo a divisão, mas a intenção de muitos, poucos, era de unificação. Era por um Brasil mais unificado. Ou eu estou falando alguma besteira? Quem puder pode corrigir aí. Eu penso assim. Nessa colocação de Castro Alves aí está bem claro isso. Você ainda tem uns detalhes interessantes que passa a história. Alguns dizem que é folclore e outros narram como fato histórico, que é o episódio do corneteiro de Pirajá, na Batalha de Pirajá. E naquele determinado momento em que parecia que os baianos perderiam aquela batalha, e perdendo aquela batalha talvez não conseguissem mais se colocarem sobre os portugueses, contam que o comandante ordena ao corneteiro que toque debandar.
Ou seja, acabou. Acabou, nós perdemos. Debandar, sair todo mundo do fogo do inimigo. Olha que história que isso dá, Ronaldo. Olha que filme que isso dá, meu irmão. Se fosse nas nações do cinema, aí você já teria, com certeza, filmes valorizando bem esse detalhe. E o que acontece? Não se sabe por que motivo o nosso corneteiro Luiz Lopes, minha memória está boa, hein? Não está aqui não estou lendo, isso está saindo daqui. O nosso corneteiro Luiz Lopes escuta a ordem, não se sabe se por nervosismo, por engano, ou se determinadamente ele toca avançar cavalaria. Isso aí fica para quem quiser estudar. Não, foi besteira, ele tocou errado, não interessa. Eu estou contando o fato. Ordena-se que ele toque debandar para encerrar a batalha, e ele toca avançar cavalaria, a batalha recrudesce e os brasileiros vencem. A Batalha de Pirajá é praticamente o encerramento. Então vejam só, nós tínhamos uma DAP no Rio de Janeiro, chefiada por Dom Jorge Avilés. Eu faço questão de dar os nomes para dizer a vocês que a gente, quando estuda, a gente entra na história. A gente tem que saber quem está comandando, quem é, qual é a tática, né? E eu, então, como que passei pela vida militar como oficial de exército, eu gosto de táticas. Então, gosto de ler, de saber quem era o comandante, quem tomou essa ou aquela decisão. E o Dom Jorge Avilés comandava a DAP do Rio de Janeiro. E a mais poderosa era da Bahia, porque Dom João sabia que a nossa grande força estava no Nordeste. Dom João não tinha nada de otário. Quem disser que Dom João comia franguinho no bolso, igual aquele filme que foi feito aí, que nos 200 anos da chegada de Dom João, conseguimos, através de palestra, de tudo, revogar essa ideia ridícula. Um dos capitães dessa ideia ridícula foi o nosso deputado estadual, Luiz Paulo Correia da Rocha, foi um dos lotadores dessa ideia. Não estou fazendo política, estou narrando um fato histórico. Luiz Paulo foi um dos que brigou, porque a ótica dele também é que Dom João não tem nada de otário, não tem nada de burro. Ele é uma águia, ele é um político altamente esperto, sabe cada passo que dá. E ele deixa o grosso da sua tropa em Salvador, ele não deixa no Rio de Janeiro. Tanto que a tropa do Rio de Janeiro é facilmente destruída. A que dá trabalho é a tropa de Inácio Luiz Madeira de Mello. Essa é que faz o pau quebrar. Então vejam só, essa ideia belíssima de Brasil e de independência não parou aí não, gente. Isso aí continua acontecendo no Maranhão, aconteceu no Pará. Não pensem que é só isso, a Guerra da Independência, não. Que Dom Pedro subiu num cavalo, levantou a espada, disse independência ou morte, estava resolvido. Não é nada disso. Vamos parar com essa historinha de achar que aqui não tem ato heróico. Porque alguns que sobem ao poder não conhecem história, eles partem do pressuposto que ninguém conhece. Não é, Ronaldo? Eu parto do pressuposto que todo mundo é trouxa igual a mim, que também não estudei. A independência do Brasil é sangrenta. A situação explode no Brasil inteiro. Será que alguém aqui pensa que Dom Pedro II é aclamado imperador com 14 anos incompletos porque o Brasil está na maior paz do mundo? Não.
Será que alguém pensa isso? Vamos botar um garoto de 13 anos e qualquer coisa no trono, né? 14 incompletos, quer dizer, nem maior, nada, né? O garoto vira rei. Esse garoto não teve direito à infância. Dom Pedro II é um ícone, Ronaldo. Ele não teve direito à infância nem à pré-adolescência. Nós Se temos você mostrar... Nós temos um aí que foi eu posso dizer, um tutor forte, que foi José Bonifácio. Ou não? Mas eu tenho um conterrâneo. Eu tenho um conterrâneo, o Marquês de Itanhaém, Sim, que sim. dava nome a essa praça aqui do lado do Colégio Leopoldo, que depois virou praça sem motivo algum, Santos Dumont. Aquela era a Praça Marquês de Itanhaém. E hoje é a Praça Idalina Botari, que é alguém que dedicou o final da sua vida no amparo ao próximo. Então, hoje leva o nome da Idalina Quintela Botari. Família Quintela também, que muito fez pelo desenvolvimento da terra. Ela hoje é Praça Idalina Quintela Botari. Era a Praça Marquês de Itanhaém. Tutor de Pedro II. Família de Cabuçu e Marapicu, aqui em Nova Iguaçu. E de região de Queimados, daquela região, parte de Seropédica, eram os Itanhaém. Desconhecidos no município, ninguém sabe quem é. Mas eu estou aqui fazendo questão de gravar para ficar para a posteridade. Eu, quando conheci aquela praça, era a Praça Marquês de Itanhaém. Não estava acabada ainda, os locais queriam virar um lago na praça, estava cheio de água de chuva. Eu tenho até um amigo meu de infância, o Dilso Gomes, que depois ficou conhecido como Dilso Pipoca, porque ele tomou banho lá nessa água de chuva e ficou todo empipocado. E o povo não deixava barato, já batizava, e o apelido dele ficou Dilso Pipoca exatamente por causa disso. Então eu tenho aqui o meu trunfo, você tem o Bonifácio, eu tenho o meu Marquês de Itanhaém, iguaçuano, ilustre, esquecido da cidade completamente, esquecido pelos iguaçuanos também, mas falta de quê? Falta do trabalho da história, Ronaldo. A história tem que estar presente. Todo mundo tem que discutir história. Professor de matemática, geografia, ciências. Como é que Sim. você vai explicar o coronavírus se você não souber história? Como é que você vai explicar a Europa com a peste negra se você não conhecer história? Eu estou falando de biologia. Eu estou falando Olha, de ciência. eu vou te falar uma coisa. Daqui a um tempo está arriscado a dizer que o coronavírus surgiu na Bahia. Você vê o caso da gripe espanhola, né? Não, a Bahia só Não é surge coisa espanhola. boa. Não é Bahia só surge espanhola. coisa boa. Aqui só surge coisa boa no Brasil. Você veja só, a gripe espanhola virou espanhola por quê? Porque começou a se dar notícia da gripe espanhola lá na Espanha. Na Espanha. Hoje nós sabemos que ela nasce nos Estados Unidos da América do Norte. Quer dizer, nunca se tocou em história que a gripe espanhola teria nascido nos Estados Unidos da América do Norte. Só agora. A turma não casava a questão da peste negra dos ratos Sim. com a matança dos gatos. Você mata o predador natural, obviamente você vai ter uma consequência. Não tem mágica, Ronaldo. É uma sequência de fatos. E a história também é uma sequência de fatos. A história não acontece por acaso. Ela é amarrada. E nós tivemos aí
um segundo imperador que assume o trono com 14 anos incompletos e que, se você mostrar para qualquer criança, eu já escutei muito isso aqui no colégio. Ah, Dom Pedro II era pai de Dom Pedro I, né? Que ele era velhinho, barbudo. Quer dizer, a criança vê a imagem. E realmente a imagem do Pedro II é aquela imagem do velhinho. Não é isso? Aparece para nós como aquele velhinho. E a criançada já mete bronca. É velhinho, é pai do Pedro I. Essa ótica nós temos que passar para nossas crianças, por favor. Aos pais que estão em casa. Não é, Ronaldo? Aos pais que estão aí nesse período de quarentena com os filhos em casa. Hoje eu resolvi passear com o neto e a filha me deu essa belíssima alegria. Fomos eu, ela e o neto, fomos tomar uma sopa ali na Serra, em Barra do Piraí, lá na lanchonete O Mamão, ali na Serra. Com todo cuidado, as mesas bem espaçadas, todo cuidado perfeito. E nós fomos lá tomar a nossa canja. Fiquei feliz que hoje ele entrou na canja comigo. Bateu um prato de canja como eu nunca vi bater. E voltamos conversando sobre mitologia. Meu neto, para quem não sabe, tem 12 anos. Voltamos conversando sobre mitologia grega, romana, mitologia nórdica e egípcia. E confesso que o garoto estava perigoso. Em mitologia nórdica, ele começou a me dar um passeio, Ronaldo. Quando ele falou no Valhalla, né? Eu lá na idade dele chamava de Valhalla, né? Que é o paraíso lá, que os nórdicos clamavam a Odin. E ele foi dando uma aula, fazendo correlações, analisou a Ilíada, a Odisseia, eu digo, meu Deus do céu, veio de lá até Nova Iguaçu, tô com saudade, hein? Precisamos sair de novo. Mas, Olha ó, só que louco. eu quero aproveitar para colocar que hoje, 2 de julho, meu neto está aqui comigo. Quis ficar aqui em casa porque hoje é aniversário dele. Então, coincidente, parece até que foi combinado, né, Paulinho? Você falou do seu neto, eu falando do meu. Hoje é aniversário dele, tem 8 anos, aí está aqui comigo. Está lá, está ouvindo ali a nossa conversa aqui. Hoje, Então, olha a beleza da coincidências, que não existe coincidência, mas está aqui comigo também, porque esse distanciamento, tomando as precauções, mas ele queria ficar aqui. Eu falei, vem sim, veio de máscara, minha esposa foi lá pegar ele e está aqui comigo, vai ficar 2 dias aqui comigo, mas quis ficar o aniversário dele aqui comigo. Não é importante isso? É isso, maravilha. É isso aí. Quer dizer que hoje é a sua ode ao seu neto no 2 de julho. 2 de julho. Aniversário dele e da Bahia. No 2 de julho. Eu queria dizer a vocês que esse mês de julho, ele é fabuloso. Nós vamos discutir aí o 2 de julho. Nós vamos discutir os 18 do Forte de Copacabana. Nós vamos discutir a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que é no 9 de julho. Nós vamos discutir a queda da Bastilha, que é o 14 de julho. E não dá para ser numa horinha só, não. Nós vamos ter que ficar dividindo. Tem que dividir. No que está aqui de Castro Alves, ainda falta eu conversar com você sobre a vasta mortalha estendida em Pirajá, né? Que ele se refere aqui no início. O anjo da morte pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Então nós temos que discutir esses detalhes.
das contendas, das lutas, eu quero mostrar para vocês o número de embarcações que os brasileiros possuíam e que os portugueses possuíam. O quanto nós éramos inferiores em número de embarcações. Então, existem alguns tópicos que eu preciso mostrar para vocês. E um papinho de um dia só não dá. Não dá. E nós temos o episódio do tenentismo forte, Sim. Que é o episódio dos 18 do Forte, que eu tenho o privilégio de ter um tio lá nos 18 do Forte, que é o tenente Newton Prado, que inclusive meu pai se chama Newton em homenagem ao Newton Prado dos 18 do Forte, que são da família Prado, né? A minha avó é Eufrosina do Prado, de Barros, meu avô é Alberto de Barros, e ela é da família Prado, de Cachoeira Paulista. Então é importante que a gente toque nessas raízes para que vocês que estão nos assistindo via internet verifiquem o quanto a história do Brasil é bela, é linda, é gloriosa. E que a gente não tem que estar aqui passando historinha para os outros. Vamos estudar, vamos dar o nosso depoimento histórico. Quem não concordar, que dê o seu depoimento. Eu estou dando o meu. Eu estou cumprindo a minha obrigação. E hoje, com todo respeito, Ronaldo, eu me curvo aos heróis das guerras da independência na Bahia. Marco histórico. Assim como me curvo também aos nossos mortos de cada dia, nesse momento dificílimo que nós estamos vivendo. Muito difícil. Tá? Ronaldo, suas considerações finais, meu irmão. Só agradecimento, mais uma vez, a quem está nos assistindo. Nossa eterna gratidão. Permaneçam, porque são momentos como este que só vem acrescentar a história nossa, de cada dia, e o Paulinho lembrou bem agora também, com essa situação da pandemia, que possamos nós estarmos bem ciente, consciente de nossas obrigações com a família, primeiramente com a família e com a escola. Que Jesus abençoe a todos vocês. A todos vocês, que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Não se esqueçam das suas orações por aqueles que têm nos deixado nesse momento tão difícil de nossas vidas. Ampare-os, Senhor. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 10h30. Às 22h30. Um grande abraço.